Dizem que todo mundo tem seu lugar no mundo. Mas eu descobri da forma mais inesperada que às vezes é justamente quando tentam te diminuir que Deus te coloca no centro do salão. Você já foi tratada como se valesse menos, como se tivesse que entrar pelos fundos enquanto os outros passam pela porta da frente? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Até o dia em que uma aposta cruel entre milionários mudou meu destino. Naquela noite, quando eu entrei na festa vestida como rainha, não foi só o vestido que brilhou. Foi a verdade que ninguém esperava ver. E o que veio depois? Isso ninguém na mansão imaginava. Se você já sentiu na pele o peso da desigualdade, da humilhação e da ousadia de sonhar alto demais, fica comigo, porque o que aconteceu naquela festa não foi sobre romance proibido, nem sobre um milionário convencido. Foi sobre transformação, foi sobre superação, foi sobre empoderamento. E agora eu vou te contar tudo. Eu sempre achei que minha vida fosse previsível, quase cronometrada, como se cada dia fosse uma repetição exata do anterior. Acordava antes do sol nascer, pegava o ônibus lotado no terminal Lapa, chegava à mansão dos Amaral às 6 em ponto e começava meu trabalho de faxineira. Nunca reclamei. Minha mãe sempre dizia que trabalho digno é honra, mas respeito. Respeito é outra conversa. E naquela manhã, enquanto eu esfregava o piso de mármore da sala de jogos, descobri o quanto algumas pessoas acham que podem brincar com a dignidade dos outros. Eu ouvi a gargalhada antes mesmo de ver quem era, daquelas cheias de uísque e arrogância. Quando virei o rosto, lá estava ele, Murilo Amaral, o filho mais velho da família, milionário desde o berço, confortável no sofá de couro como se o mundo tivesse sido feito para ele. Ele girava o copo de cristal na mão e dizia, alto o suficiente para eu ouvir, que eu era boa demais para limpar a casa dele, mas não boa o bastante para entrar pela porta da frente. Por um segundo minha mão tremeu no cabo da vassoura, mas eu fingi que não ouvi. Só que alguém ouviu. Rafael, um dos amigos dele, estava com um taco de sinuca na mão e parou no meio da jogada, olhando para ele como se tivesse levado um choque. Eu percebi que Rafael não era como os outros. Ele franziu a testa, desconfortável, quase irritado, como se tivesse sido pego numa conversa que não queria participar. Mas Murilo continuou rindo, espalhando aquela arrogância típica de quem nunca precisou pensar 2 vezes antes de falar. Eu fingia que não escutava, mas cada palavra chegava até mim como uma facada silenciosa. É estranho como certas humilhações grudam na pele, mesmo quando você tenta passar por cima. E para piorar, outros 2 amigos estavam ali, Leonardo e Fabrício. Eles riam, faziam piadinhas, diziam que Murilo tinha razão. E eu ali limpando o chão, como se a minha dignidade fosse parte daquele piso frio. Rafael tentou mudar de assunto, mas Leonardo foi rápido em provocá-lo. Disse que Rafael estava olhando demais para a faxineira, como se eu fosse um objeto exposto numa prateleira. Eu fiquei vermelha de vergonha, não porque ele disse aquilo, mas porque eu sabia que qualquer reação minha ia ser usada contra mim. Então respirei fundo, baixei a cabeça e continuei limpando. A gente aprende desde cedo a sobreviver em silêncio. Só que Rafael não deixou barato. Ele disse que eu era eficiente, profissional, que não tinha nada a ver com aquelas conversas. Mas quanto mais ele tentava desviar, mais os outros insistiam. Até que brincaram dizendo que ele não teria coragem nem de me convidar para a própria festa de aniversário. Foi aí que a brincadeira virou veneno. Uma aposta começou a nascer ali bem na minha frente, como se minha vida fosse um baralho na mão de homens entediados. Eu ouvi quando Fabrício disse que apostava 50 mil que Rafael não teria coragem de me convidar. Depois, Leonardo aumentou para 100 mil, afirmando que eu recusaria. E eu ali ouvindo tudo como se meu nome fosse só uma ficha de cassino na mesa deles. Mas o que me surpreendeu foi Rafael. Ele ficou sério de um jeito que eu nunca tinha visto, como se algo nele tivesse despertado. Ele disse 200 mil. Apostou não só que me convidaria, mas que eu aceitaria, e que eu chegaria na festa como qualquer socialite daquele círculo social deles. Eu não sabia se ria, chorava ou jogava o balde d'água na cabeça deles. Minha existência tinha virado um jogo,
Um brinquedo caro para os ricos apostarem enquanto tomavam uísque. E mesmo assim, parte de mim ficou curiosa com a reação de Rafael. Por que ele me defendia? Por que parecia tão incomodado com aquilo? Por que aumentou a aposta como se quisesse provar algo que nem eu entendia ainda? Quando eles saíram da sala de jogos, o silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Mas dentro de mim, parecia que alguém tinha acendido uma fogueira. Eu já tinha passado por humilhações antes, mas aquela me atravessou de um jeito diferente. Não era só sobre ser faxineira, nem sobre desigualdade social. Era sobre ser tratada como alguém sem valor. E eu prometi para mim mesma, bem ali, com o pano na mão, que aquela história não ia terminar do jeito que eles imaginavam. Eu terminei meu serviço naquela sala com as mãos firmes, o queixo mais erguido do que antes e uma certeza queimando forte dentro de mim. Se achavam que eu era só uma peça no jogo deles, iam ter uma surpresa, porque naquele dia, sem saber, eles despertaram algo que eu mesma não sabia que existia em mim. Que a vida sempre responde quando a gente decide não aceitar mais o pouco que tentam nos dar. Quando cheguei em casa naquele dia, ainda sentia o eco das palavras de Murilo batendo dentro da minha cabeça, como portas que alguém insiste em bater só para te lembrar de onde você veio. Abri a janela do meu quarto simples em Osasco, deixei o vento entrar e me perguntei quantas vezes eu ainda teria que engolir humilhação para pagar minhas contas. Mas naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa em mim estava diferente, como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível sem perceber. Enquanto preparava um café ralo, do jeito que dava para fazer com o salário de faxineira, eu repetia mentalmente cada detalhe da conversa que testemunhei, cada zombaria, cada gargalhada, cada aposta, mas principalmente as expressões de Rafael. Ele parecia tão desconfortável quanto eu. Era como se ele estivesse preso em um mundo do qual nunca conseguiu escapar totalmente. Talvez eu estivesse imaginando demais, talvez não. Mas algo nele contradizia tudo o que os amigos representavam. Deitei na cama por alguns minutos, olhando para o teto. Lembrei da minha mãe sempre dizendo que a gente não deve deixar ninguém dizer o que podemos ou não podemos ser. E foi ouvindo a voz dela na minha memória que decidi que eu não ia fugir da situação. Não ia fingir que não tinha ouvido. Não ia permitir que transformassem minha vida em um circo. Se Rafael realmente me convidasse para a festa, eu iria. Não por eles, mas por mim. Quando acordei no dia seguinte, minha cabeça ainda estava confusa, como se minha mente tivesse ficado acordada, discutindo comigo mesma a noite inteira. Cheguei na mansão às 6, como sempre, mas já sabia que aquele dia não seria igual aos outros. A casa estava silenciosa, como se aguardasse alguma coisa. E eu também aguardava, mesmo que não quisesse admitir. Logo na porta da cozinha, encontrei Dona Norma, a cozinheira, que trabalhava lá havia mais de 20 anos. A expressão dela dizia mais do que qualquer pergunta. Parecia que tinha ouvido um sussurro, uma conversa, algo no ar. E eu percebi isso quando ela soltou um "cuidado, minha filha", sem nem saber o que estava acontecendo exatamente. Respondi apenas com um sorriso curto, porque dentro de mim eu já estava um furacão. Continuei com minhas tarefas, tentando manter a mente focada, mas a cada passo eu esperava ouvir meu nome ecoando pela casa. Foi perto das 6:30 quando ouvi passos firmes vindo pelo corredor. Reconheci na hora. Era ele, o milionário silencioso, que raramente aparecia tão cedo. E quando Rafael entrou na sala de jantar, elegante até nas roupas mais simples, com uma xícara de café numa mão e a outra no bolso, meu coração acelerou. Não pelo homem que ele era, mas pelo momento que estava prestes a acontecer. Ele disse meu nome com uma calma ensaiada, como se quisesse que eu acreditasse que era natural aquilo acontecer entre nós. Eu virei de frente para ele, tentando manter meu rosto firme, sem demonstrar o turbilhão dentro de mim. Ele pediu que eu ouvisse. Disse que era seu aniversário e que queria me convidar para a festa dele no sábado. Assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu perguntei por quê, tentando esconder a suspeita crescente na minha voz. E quando ele respondeu, dizendo que eu trabalhava ali havia anos, que fazia parte da casa, que merecia celebrar, eu soube naquele instante que era mentira.
Ou pelo menos, não era a verdade completa. A frase parecia bonita demais, arrumada demais, como uma desculpa embrulhada para presente. Rafael não era bom de mentira, e eu percebi isso no segundo em que ele baixou o olhar antes de terminar a frase. Eu respirei fundo, firmei as mãos no encosto da cadeira e perguntei se os outros funcionários também tinham sido convidados. Foi ali que ele hesitou. A primeira rachadura no discurso perfeito. Ele respondeu que ainda não, que eu era a primeira. E naquele instante eu soube. Aquilo não era sobre inclusão, gentileza ou reconhecimento. Era sobre a aposta, sobre provar algo aos amigos, sobre me usar como peça no tabuleiro deles. E mesmo assim, eu não recusei. Não porque eu quisesse fazer parte daquele mundo, mas porque eu não ia permitir que eles decidissem meu lugar. Se queriam fazer jogo com a minha vida, iam descobrir que eu não era carta marcada. Eu disse que iria, sentindo o chão firme debaixo dos pés pela primeira vez em muito tempo. Quando Rafael sorriu grato, como se tivesse vencido alguma batalha invisível, eu apenas pensei, essa história ainda vai virar, e vai virar por minha causa. Assim que Rafael saiu da sala de jantar naquela manhã, fiquei parada por alguns segundos, sentindo o ar pesado ao meu redor. Era como se a mansão inteira estivesse me observando, esperando minha reação, aguardando o próximo passo de uma peça que eu nem sabia que estava atuando. Peguei o pano, respirei fundo e tentei voltar à rotina, mas meu coração pulsava num ritmo que eu não conhecia. O convite tinha sido feito, e agora eu precisava lidar com o que vinha depois. Continuei limpando os cômodos, mas a cabeça estava longe dali, imaginando 1000 possibilidades. Eu sabia que não tinha roupa para uma festa de gala, nem sapato, nem maquiagem. Eu sabia também que não pertencia àquele ambiente e que cada olhar seria um julgamento silencioso sobre quem eu era e de onde eu vinha. Mas, por outro lado, também sabia que não podia recuar. Depois de ouvir o que ouvi, depois de ser reduzida a uma aposta, não seria o medo que me faria desistir. Quando cheguei ao corredor do segundo andar, meu telefone tocou dentro do bolso do uniforme. Era a Camila, minha melhor amiga desde o ensino médio. Só de ouvir a voz dela, senti o peso no peito diminuir um pouco. Contei rapidamente o que tinha acontecido e o grito que ela deu quase me deixou surda. "Você vai, linda", ela disse com a certeza de quem já decidiu por mim. Mas logo depois, o tom mudou. Ela perguntou se eu não achava que aquilo podia ser alguma brincadeira cruel. Eu não queria admitir, mas essa pergunta martelava na minha cabeça desde o momento em que aceitei o convite. Contei a ela o que tinha ouvido no dia anterior. O sussurro da aposta, o tom de deboche dos amigos, a tensão nos olhos de Rafael. Contei tudo. E Camila ficou alguns segundos em silêncio, o que era raro nela. Depois disse firme que se fosse verdade eu precisava descobrir, e que se fosse mentira eu precisava mostrar a eles que não era brinquedo. Desliguei a ligação quando ouvi passos no corredor. Ao virar encontrei Dona Márcia, a governanta, vindo na minha direção. Ela me conhecia desde o primeiro dia de trabalho ali. Sabia que eu era reservada, concentrada, sempre calada. Por isso, quando perguntou diretamente se era verdade que eu tinha sido convidada para a festa, senti minhas pernas tremerem. Respondi que sim, e o olhar dela mudou. Não de inveja, mas de preocupação. Foi então que ela me chamou de lado, baixando a voz como quem carrega muitos anos de sabedoria e muitas feridas guardadas. Disse que já tinha visto isso antes, que patrões não convidam funcionárias para festas à toa, que sempre há um motivo escondido, quase nunca gentil. E foi nesse sussurro que ela revelou que ouviu uma conversa estranha na noite anterior. Algo sobre uma aposta envolvendo meu nome. Meu coração afundou. Fiquei paralisada, segurando a vassoura, sentindo uma mistura de raiva, decepção e vergonha queimando na garganta. Era isso, a confirmação que eu temia. Eu não tinha sido convidada porque era especial, nem porque pertencente àquele mundo por um segundo sequer. Eu tinha sido convidada como parte de um jogo de homens entediados, um jogo caro, sujo e covarde. E foi ali, naquele momento, que algo dentro de mim mudou para sempre.
Márcia colocou a mão no meu ombro e me pediu para pensar bem antes de ir. Mas quanto mais ela falava, mais eu tinha certeza do que faria. Eu iria sim, não como vítima, não como peça do jogo. Eu iria para mostrar que eles não tinham o direito de decidir quem eu era. Eu iria para rasgar a história escrita para mim e reescrever uma nova, com minhas próprias mãos. E quando Márcia saiu, vi no espelho da sala o reflexo de alguém que eu ainda não conhecia. Uma mulher decidida. Continuei o trabalho naquele dia em silêncio, mas não era o silêncio submisso de antes. Era um silêncio firme, carregado de intenção. Cada prato que eu guardava, cada mesa que eu organizava, cada cama que eu arrumava, tudo parecia um juramento silencioso de que aquela não seria a minha vida para sempre. A humilhação tinha sido o gatilho, mas o que vinha depois, isso seria uma construção só minha. Quando terminei o turno e saí pela entrada de serviço, senti o ar da rua bater no meu rosto como um chamado. Agora era oficial. Eu tinha 3 dias para conseguir um vestido, 3 dias para me levantar, 3 dias para entrar em um mundo que sempre me fecharam as portas. E eu não ia recuar. Não naquela altura. Não depois de tudo que ouvi. Não depois de alguém ter colocado preço no meu valor. Quando cheguei em casa naquele fim de tarde, o céu estava pesado, da cor exata do meu humor. Sentei na cama, tirei o uniforme ainda com cheiro de desinfetante e fiquei encarando o ventilador velho girando no teto. Era engraçado como a vida podia virar do avesso tão rápido. Na manhã anterior, eu era só a faxineira invisível que passava despercebida pelos corredores. Agora eu era a personagem central de uma aposta entre milionários que brincavam com a minha existência. Peguei o celular, sem coragem de contar tudo para minha mãe, que morava no interior e se preocupava demais com qualquer detalhe. Era a Camila que eu precisava, e ela apareceu na minha porta meia hora depois, sem nem perguntar se podia entrar. Veio com aquele jeito espaçoso, sentando no chão, abrindo minha gaveta sem permissão, analisando tudo como se estivesse avaliando uma cena de crime. Primeiro passo: você não vai nessa festa com nada que tenha dentro desse armário, ela decretou. Eu respirei fundo, porque já sabia onde aquilo ia dar. Não tinha condições de comprar nada minimamente apropriado para uma festa da elite paulistana. Nem mesmo no brechó das peças melhores eu conseguiria algo que não me deixasse deslocada. Mas Camila, com sua determinação quase teimosa, já abriu um sorriso maroto. Disse que tinha um contato que talvez pudesse ajudar. E quando a Camila dizia contato, eu sempre ficava meio tensa, porque isso podia significar qualquer coisa. Pegamos um ônibus até a Vila Madalena, onde ela trabalhava como assistente de uma editora de moda. O prédio era simples, mas o estúdio onde Paula, a editora-chefe, ficava, parecia outro mundo. Era tudo branco, iluminado, cheio de manequins, tecidos espalhados e vestidos pendurados como se fossem obras de arte. Eu entrei me sentindo deslocada, pequena, como se estivesse invadindo um território proibido. Paula nos recebeu como se já estivesse esperando. Camila explicou a situação, mas de um jeito tão dramático que eu quase caí da cadeira. Paula ouviu tudo, cruzou os braços, me avaliou de cima a baixo e disse: "Você tem porte. O resto a gente resolve." Eu ri, achando que ela estava brincando, mas ela não estava. Caminhou até um armário enorme, destrancou um cadeado e revelou dezenas de vestidos de estilistas brasileiros, alguns que eu só tinha visto em revista. Quando ela tirou o vestido branco do cabide, eu perdi a fala. Era um Patrícia Bonal novo, ainda com etiqueta, com um corte que abraçava o corpo de um jeito elegante e, ao mesmo tempo, ousado. Eu recuei imediatamente. Disse que não tinha como usar algo assim, que ia estragar, que não era para mim. Mas Paula, com aquela calma afiada de quem já viu muita gente desacreditar de si mesma, colocou o vestido nas minhas mãos e falou: "Vista primeiro. Depois você fala." Entrei no provador tremendo. Me senti desempacotando uma nova versão de mim mesma. Quando coloquei o vestido, o tecido quase suspirou sobre minha pele. Saí dali como se estivesse andando em outra gravidade, e quando Camila me viu, soltou um assobio tão alto que até Paula sorriu. Pela primeira vez na minha vida, não reconheci o reflexo que me encarava.
Era eu. E ao mesmo tempo não era. Era eu, mas expandida. Eu, mas livre. Eu pertencendo a lugares que sempre me disseram que não eram meus. Paula circulou ao meu redor, ajustou aqui, prendeu acolá, levantou o queixo e disse: "Você não vai dar show, você vai dar aula." Eu senti um arrepio subir pelas costas. Não porque queria impressionar os milionários, mas porque algo dentro de mim começou a despertar. A transformação não era estética, era interna. Era como se alguém tivesse liberado uma versão minha que ficou presa a vida inteira, sufocada entre contas atrasadas e jornadas exaustivas. Voltamos para casa tarde, exaustas, mas eu não conseguia parar de olhar para o vestido guardado na capa preta. Não era só tecido. Era coragem costurada ponto por ponto. Era empoderamento feminino em forma de tule. Era uma chance, não de pertencer àquele mundo, mas de mostrar que eu não era inferior a ninguém. Quando deitei, fechei os olhos e imaginei a festa. Mas dessa vez, não como faxineira. E sim como alguém que finalmente decidiu atravessar a porta da frente, mesmo que fosse só por uma noite. Adormeci com a sensação de que algo grande estava vindo. Algo que eu não podia prever, mas que eu já sentia crescendo dentro de mim como um fogo silencioso. E foi ali na minha cama simples, com o vestido mais lindo que já toquei guardado na minha parede, que eu entendi. Eu não ia àquela festa para provar nada para eles. Eu ia para provar algo para mim, e eu estava pronta para o que viesse. No dia seguinte, acordei com aquela mistura de ansiedade e determinação que só aparece quando a gente sabe que está prestes a mudar alguma coisa importante na própria vida. A claridade entrava pela janela como se quisesse me lembrar do tempo passando, e eu me forcei a levantar antes que a dúvida me pegasse pelo tornozelo. A mansão esperava, a rotina esperava, mas dentro de mim nada estava igual. Era como se eu estivesse caminhando em direção ao inevitável, pronta ou não. Peguei o ônibus cedo, como de costume, mas dessa vez a viagem parecia mais longa. Cada pessoa ali tinha sua própria luta, seus próprios sonhos apertados entre marmitas e mochilas. Me perguntei quantas delas já tinham sido subestimadas da mesma forma que eu. Quando desci no ponto próximo à mansão, o sol ainda era pálido, e o ar frio da manhã me trouxe de volta para o presente. Respirei fundo e entrei pela porta de serviço, como fiz por anos, com passos mais conscientes. A casa estava silenciosa, quase ensaiando a grandiosidade que teria na noite da festa. As paredes brancas, que antes pareciam indiferentes, agora me encaravam como testemunhas de tudo o que eu sabia e tudo o que ainda viria. Comecei limpando a sala principal, onde horas mais tarde dezenas de convidados brindariam champanhe em taças que custavam mais do que meu salário. Enquanto passava o pano no mármore, imaginei como seria voltar ali à noite vestida como alguém que eles jamais esperariam ver. Foi no meio desse devaneio que ouvi a voz de Dona Márcia atrás de mim. Ela se aproximou devagar, como quem carrega uma notícia importante. Disse que tinha pensado na nossa conversa da véspera e que, apesar de toda a preocupação, me admirava por não fugir. Mas insistiu que eu precisava ter cuidado, pois havia portas que pareciam bonitas, mas escondiam quedas altas. Eu ouvi tudo em silêncio, mas dentro de mim algo respondia. Eu não tinha chegado até ali para recuar. Continuei limpando enquanto ela organizava uma pilha de toalhas de mesa, como sempre fazia, com aquela perfeição meticulosa que só ela tinha. Foi então que ela me contou sobre a filha dela, que tentou entrar no mesmo mundo que eu estava prestes a enfrentar naquela noite. Disse que, apesar da formação impecável e de todo o esforço, a menina nunca foi vista como igual. Falou isso com um aperto na voz, um lamento que só mães conseguem carregar com tanta dignidade. Aquilo me atingiu profundamente. Eu já sabia que desigualdade social era uma barreira invisível, mas ouvir a história de alguém tão próximo me fez enxergar a verdade nua. Eu estava prestes a entrar em um território onde ser boa não era suficiente. Você tinha que ser espelho deles. Tinha que dominar códigos que não estão escritos em lugar nenhum, mas que todo mundo ali sabe de cor. Mesmo assim, a chama dentro de mim não diminuiu. Pelo contrário, cresceu. Quando ela saiu da sala, fiquei sozinha outra vez. E foi naquele silêncio
que percebi algo poderoso. A humilhação que sofria desde o primeiro dia de trabalho ali já não me esmagava da mesma forma. Agora, ela servia como combustível. Transformação é isso, quando a dor, ao invés de te quebrar, começa a construir outra versão de você. Passei a mão pelo pano mais uma vez, com um gesto firme, quase guerreiro. Era como se eu estivesse limpando a última camada de insegurança que ainda me prendia. Perto do final do turno, enquanto recolhia alguns objetos da mesa lateral, meus olhos foram atraídos pelas fotos emolduradas no espaço da estante. Ali estava Rafael, sorrindo em diferentes fases da vida. Em viagens, formaturas, jantares. Vi naquelas imagens um homem muito diferente do que seus amigos insinuavam. Um homem dividido entre o mundo que herdou e o que talvez desejasse ter. E isso me fez pensar em algo inesperado. Talvez ele também estivesse tentando provar algo para si mesmo. Quando terminei, deixei o pano sobre a pia da área de serviço. Respirei fundo e olhei pela última vez para o salão gigantesco onde a festa aconteceria. Naquela noite, eu não entraria ali como faxineira, nem como aposta, nem como peça decorativa. Eu entraria como alguém que decidiu ser a protagonista da própria história. E por mais assustador que fosse, havia algo dentro de mim que se recusava a voltar atrás. Saí da mansão com o coração pulsando forte na garganta. A vida estava me empurrando para frente. Eu sabia que depois daquela noite não haveria retorno. E pela primeira vez, essa ideia não me apavorava, me libertava. Faltando apenas um dia para a festa, acordei antes do despertador tocar, com aquela sensação estranha de estar vivendo algo que não era bem meu, mas que também não era totalmente alheio. Preparei meu café simples, a torrada meio queimada de sempre, e fiquei olhando pela janela do meu quarto como se esperasse que alguma resposta viesse do céu. Não veio. O que veio foi a certeza de que eu precisava estar pronta, por dentro e por fora, para enfrentar o que me aguardava. Passei o dia inteiro revisando mentalmente cada detalhe: o vestido, o cabelo, a maquiagem, o jeito de caminhar, a forma de segurar uma taça. Parece bobagem, mas nesses ambientes tudo é lido, tudo é interpretado, tudo é usado contra você. Eu sabia que se errasse um movimento sequer, aquilo viraria assunto entre aqueles milionários, mas, ao mesmo tempo, não queria fingir ser algo que eu não era. A linha era fina, quase invisível, e eu precisava caminhar por ela com firmeza. À tarde, fui até o estúdio da Paula novamente para os últimos ajustes no vestido. Quando entrei, ela já estava com a fita métrica no pescoço, como uma general preparando uma soldado para a guerra. E, de certa forma, era exatamente isso. Ela mediu, alinhou, puxou, soltou, e a cada detalhe repetia que eu precisava confiar em mim mesma. Camila, sempre elétrica, tirava fotos minhas no celular para registrar a transformação, segundo ela. Eu respirava fundo, tentando absorver toda aquela energia. Quando vesti o vestido pela última vez, senti algo diferente. Não era mais só o tecido caro nem o corte impecável. Era a história que eu carregava ali dentro. Cada costura parecia conversar com alguma parte de mim que eu tinha escondido por anos. Eu me olhei no espelho e vi mais do que beleza. Vi uma mulher inteira. Vi coragem. Vi uma versão minha que sempre existiu, mas nunca teve espaço para aparecer. Paula arrumou meus ombros, como se estivesse posicionando asas recém-abertas, e disse que eu tinha nascido para aquele momento. A frase me atingiu com força. Por um instante quis perguntar como alguém da periferia faxineira poderia ter nascido para brilhar num salão de milionários. Mas antes que eu formulasse as palavras, percebi que aquilo não era sobre nascer, era sobre se permitir, sobre decidir, sobre romper o que disseram ser meu limite. Voltamos para casa já de noite, e o caminho parecia mais silencioso que o normal. Camila falava empolgada, imaginando minha entrada triunfal na mansão, mas eu estava mergulhada em um pensamento que não queria confessar em voz alta. Eu tinha medo. Medo de ser humilhada. Medo de descobrir que era realmente uma aposta. Medo de me decepcionar com Rafael. E pior ainda, medo de me decepcionar comigo mesma. Chegando no meu quarto, pendurei o vestido com cuidado, como se fosse algo vivo.
Sentei na cama e fiquei olhando para ele por longos minutos. Depois segurei minha própria mão, como se estivesse tentando acalmar uma criança assustada. E naquele momento, entendi que o medo fazia parte da transformação, que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da escolha de seguir apesar dele. Aquele vestido não ia me transformar. Quem ia fazer isso era eu. Tentei dormir cedo, mas a cabeça estava cheia demais. Pensava em tudo o que já tinha enfrentado até ali. Pensava na minha mãe, que sempre acreditou que eu podia mais. Pensava em Dona Márcia, nas suas advertências feitas de experiência e cuidado. Pensava em Rafael, naquela mistura confusa de sinceridade e silêncio que ele carregava. E pensava também nas palavras cruéis de Murilo e dos amigos. Cada uma delas agora parecia me empurrar para frente, ao invés de me derrubar. Quando finalmente adormeci, sonhei que caminhava por um corredor escuro, onde portas de vidro se quebravam a cada passo, e no final do corredor havia uma porta aberta, iluminada. Eu caminhava até ela, e quando passei pelo limiar, senti que estava atravessando não apenas um espaço, mas uma versão inteira da minha vida. Acordei com o coração acelerado e soube imediatamente. Aquele sonho era um aviso. Eu estava prestes a atravessar algo irreversível. Na manhã seguinte, acordei com uma serenidade estranha, quase madura. Era como se meu corpo soubesse que o dia seria decisivo e estivesse se preparando para isso. Organizei meu uniforme, prendi o cabelo, coloquei meus tênis simples e desci as escadas do prédio. Ao fechar minha porta, senti uma frase nascer dentro de mim como um mantra. Hoje eu deixo de ser peça. Hoje eu viro jogadora. E essa decisão queimava tão forte quanto o sol que surgia no horizonte. Naquela manhã de sábado, cheguei à mansão num silêncio que parecia mais profundo do que o habitual. Era meu último turno antes da festa, e eu sabia que cada passo ali dentro carregava um peso simbólico. Entrei pela porta de serviço, como fiz durante anos, mas a sensação era outra. Caminhei pelos corredores como quem percorre pela última vez um território que logo deixaria de chamar de rotina. E enquanto segurava o balde e o pano, senti algo parecido com despedida. Comecei pela sala de estar, onde os funcionários já tinham retirado grande parte dos móveis para acomodar a pista de dança que seria montada logo mais. O espaço parecia maior, mais frio. E eu, por um instante, relembrei cada manhã em que varria aquele chão enquanto os milionários da casa dormiam profundamente em seus quartos de luxo. Hoje, porém, quando pisasse ali novamente, não seria como faxineira. Essa ideia pulsava dentro de mim como uma verdade nova, nascente e poderosa. Enquanto eu limpava a superfície da mesa de centro, meus olhos foram atraídos para uma estante que eu conhecia de cor. Entre livros de arte, fotos de viagens e pequenos objetos de lembrança, havia uma imagem de Rafael numa praia, rindo de um jeito tão espontâneo que quase me fez sorrir de volta. Aqui dentro ele parecia tão preso, tão moldado pelos outros. Mas naquela imagem havia um Rafael livre, e isso me fez perceber que talvez ele também estivesse tentando encontrar a própria liberdade. Foi então que ouvi passos atrás de mim, passos leves, mas urgentes. Virei-me e encontrei Dona Márcia com os olhos marejados de preocupação. Ela disse que tinha conversado consigo mesma a noite inteira antes de decidir falar comigo de novo. Repetiu que eu precisava ser cautelosa. Cautela, ela dizia, era armadura para quem não tem sobrenome famoso. E enquanto ela falava, sentia a sabedoria de uma mulher que carregava décadas de desilusões e observações silenciosas. Ela insistiu que o mundo de Rafael e seus amigos não era apenas sobre dinheiro, mas sobre códigos não ditos, regras invisíveis, portas que só se abrem para quem já nasce com a chave. E quando ela me contou que sua filha, mesmo formada e competente, nunca foi tratada como igual, algo em mim se partiu. Pensei na minha própria jornada, nos obstáculos que enfrentei antes mesmo de começar. Pensei em como a desigualdade social atravessa o corpo da gente como farpa. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ouvia Dona Márcia, percebi que eu não estava lutando para ser aceita por eles. Eu estava lutando para ser aceita por mim mesma. O vestido, a festa,
a aposta. Nada disso valia mais do que a sensação de olhar no espelho e finalmente enxergar coragem onde antes existia só sobrevivência. A humilhação da aposta tinha se transformado em gatilho. Eu já não era a mesma. Quando Dona Márcia terminou de falar, colocou a mão sobre a minha e disse, com aquele tom que mistura carinho e medo: se for para ir, vá com a cabeça erguida e lembre-se de quem você é. Aquilo mexeu comigo mais do que eu esperava. Era como se ela estivesse me entregando uma herança invisível, a força de todas as mulheres que passaram pela mansão sem jamais serem vistas. E eu prometi silenciosamente que honraria cada uma delas. Terminei a limpeza, tentando manter o foco, mas a mente estava longe. Enquanto caminhava pelos corredores que eu conhecia tão bem, percebi que estava deixando ali uma versão minha que nunca mais voltaria. Era como fechar a porta de um ciclo que, apesar das feridas, me ensinou resiliência. E eu sabia que quando voltasse à noite seria outra. Não só por causa do vestido, mas por causa da mulher que eu tinha decidido ser. Saí da mansão antes do meio-dia e caminhei até o ponto de ônibus, sentindo o vento quente no rosto. Carregava comigo o peso de anos de trabalho humilde, mas também a leveza de quem estava prestes a tomar controle do próprio destino. No caminho, meu telefone vibrou. Era Camila, ansiosa, dizendo que já estava preparando tudo para minha transformação final. Respondi com um sorriso que ela não podia ver, mas podia sentir. Quando cheguei em casa, pendurei o uniforme num canto, como quem coloca um símbolo de batalha para descansar. Tomei um banho demorado, lavei o corpo e a alma e me permiti ficar em silêncio por alguns minutos. Naquela calmaria, compreendi algo que me atravessou como um raio. Eu não estava indo para a festa para provar que eu pertencia àquele mundo. Eu estava indo para provar que aquele mundo não tinha o direito de decidir quem eu podia ser. A tarde passou como um sopro, daqueles que a gente tenta segurar com as mãos, mas escapa por entre os dedos. Eu mal percebi o tempo enquanto Camila transformava meu quarto num pequeno salão de beleza improvisado. Trouxe maquiagem, pincéis, sprays, produtos que eu nunca tinha visto na vida. Ela espalhou tudo pela cama, abriu a janela para entrar luz e disse, com aquele sorriso elétrico, que era hora de eu renascer. Dei uma risada nervosa, mas no fundo sabia que aquela era uma das poucas vezes em que alguém realmente acreditava no meu brilho. Enquanto ela mexia no meu cabelo, penteando cada fio com uma delicadeza que não combinava com seu jeito agitado, falávamos de tudo e de nada ao mesmo tempo. Ela dizia que a elite vivia num mundo onde aparência era mapa e comportamento era senha, e que eu precisava entrar ali sabendo exatamente quem eu era, porque eles tentariam me convencer do contrário. Eu ouvi cada palavra com atenção, sentindo a responsabilidade crescer no peito. Eu não queria parecer alguém que eu não era. Queria apenas ser eu, a nova eu. Passei quase 1 hora no espelho quando ela terminou a maquiagem. Nunca tinha me visto daquele jeito. As olheiras de anos de rotina puxada haviam sumido. Meu olhar parecia mais firme e havia algo no meu rosto que eu só conseguia descrever como dignidade. A dignidade de quem já carregou o peso demais, mas continua de pé. Toquei o próprio rosto com cuidado, quase com medo de quebrar aquela versão recém-nascida. Camila sorriu satisfeita, como uma artista contemplando sua obra. Então, chegou o momento de vestir o Patrícia Bonaldi. Quando tirei o vestido da capa preta, senti novamente aquela reverência silenciosa. Ele parecia vivo nas minhas mãos. Enquanto me vestia, senti o tecido deslizar pela minha pele como se fosse feito especialmente para mim. Era como se eu tivesse sido moldada para ele, ou ele para mim. Quando fechei o zíper, um arrepio subiu pelo meu corpo inteiro. Era mais que roupa. Era libertação. Fiquei parada diante do espelho, quase sem acreditar. Camila colocou a mão na boca, emocionada, e disse que eu parecia uma rainha. E por 1 segundo, só 1 segundo, eu me permiti acreditar nisso. Eu, que tantas vezes entrei pela porta de serviço evitando fazer barulho, agora parecia alguém que merecia entrar pela porta principal de qualquer lugar. O vestido abraçava meu corpo, minha história e minhas cicatrizes de um jeito que me deixou sem ar.
Enquanto ajustava os últimos detalhes, uma onda de lembranças me atravessou. Lembrei de todas as vezes em que eu quis desaparecer, das humilhações escondidas entre paredes de mansões silenciosas, dos olhares que me atravessavam como se eu fosse parte da mobília. Lembrei do dia em que ouvi meu nome sendo usado como peça de uma aposta suja. E percebi que todo aquele passado, toda aquela dor, tinha me trazido até ali, para aquela noite, para aquele momento. Peguei minha pequena bolsa nude, emprestada da Camila, coloquei dentro só o essencial: celular, documento, um batom e um suspiro de coragem. Quando terminei, olhei para ela e perguntei se estava exagerado. Ela riu alto, quase ofendida, e respondeu: exagerado? Você é pronta. E eu acreditei. Pela primeira vez, acreditei de verdade. No fundo, acreditei até mais do que estava pronta para admitir. O Uber chegou na porta do prédio às 8 em ponto. Quando desci as escadas, senti minhas pernas tremendo, mas meus passos eram firmes. O motorista abriu os olhos em surpresa quando me viu, e por um instante eu tive vontade de rir. Era estranho ser vista, realmente vista, depois de tanto tempo sendo invisível. Entrei no carro com cuidado para não amassar o vestido, coloquei o cinto e senti meu coração bater tão alto que parecia que o motorista também ouviria. Durante o trajeto até a mansão, olhei pela janela como se estivesse atravessando uma fronteira. As ruas que eu conhecia tão bem pareciam diferentes naquela noite. A cidade tinha outra cor, outro ritmo, outro cheiro. E enquanto o carro subia a rua arborizada, que levava até a propriedade dos Amaral, senti meu peito se abrir num misto de medo e coragem. Eu estava indo enfrentar a humilhação de frente, não como vítima, mas como mulher. Quando o carro parou diante da entrada, o portão estava aberto, iluminado por luzes amarelas que davam brilho ao jardim. Havia convidados chegando, carros caros, risadas altas, perfumes fortes. E ali, bem na minha frente, estava a porta principal da mansão. Aquela mesma porta que por anos eu só olhei à distância. Respirei fundo e entendi que aquele passo seria um divisor de águas. Uma vez que eu atravessasse aquela porta, nada mais seria igual. Quando o motorista abriu a porta para mim, o ar quente da noite encontrou meu rosto como um convite e um desafio ao mesmo tempo. Coloquei o pé para fora com cuidado, sentindo o tecido do vestido deslizar como se tivesse vida própria. A cada passo em direção à porta principal, meu coração pulsava forte, como se quisesse sair do peito. Por um instante pensei em voltar atrás, mas algo dentro de mim, algo que tinha crescido nesses últimos dias, segurou minha mão invisivelmente. A mulher que eu era ali já não era a mesma que entrava pela porta de serviço todas as manhãs. Os holofotes iluminavam a entrada da mansão, refletindo nos carros importados que chegavam sem parar. Pessoas elegantes desciam com risos prontos, abraços ensaiados, perfumes caros que tomavam o ar. E mesmo naquele cenário que nunca foi para mim, eu não me senti menor. Pelo contrário, à medida que me aproximava, percebia que cada detalhe, o vestido, o cabelo, a postura, formava uma armadura que me protegia de qualquer julgamento que pudesse vir. Era como se, finalmente, eu estivesse no centro da minha própria história. O segurança na porta me olhou por 2 segundos, longos demais. Senti o velho reflexo da faxineira dentro de mim querer baixar a cabeça, pedir permissão, pedir desculpas por existir, mas não permiti. Levantei o rosto, firmei a coluna e entreguei meu nome com uma calma que eu mesma desconhecia. Ele consultou a lista, confirmou e disse: "Boa noite, senhorita Vasconcelos." A forma como ele pronunciou aquele senhorita me atravessou. Pela primeira vez naquele lugar, eu não fui invisível. Atravessei a porta principal e o impacto foi imediato. A mansão parecia outra. Lustres acesos, móveis trocados, música ambiente suave, garçons passando com bandejas de espumante. Nada daquilo parecia real. Era como entrar num universo onde tudo brilha, onde as pessoas flutuam e fingem que a vida não tem rachaduras. Dei alguns passos, observando tudo com olhos que carregavam anos de trabalho escondido atrás daquelas mesmas paredes. E foi estranho, profundamente estranho,
estar ali como convidada e não como funcionária. Senti alguns olhares me rastreando. Olhares curiosos, calculados, quase desconfiados. Lembrei das palavras da Camila, da Paula, da Dona Márcia. Lembrei de todas as mulheres que vieram antes de mim e que jamais atravessaram aquela porta. E percebi que cada olhar não era uma ameaça. Era um reconhecimento tardio, ainda que desconfortável. Eles estavam vendo alguém que não deveriam ver ali, e eu deixava que vissem. Não escondi o que era. Não tentei imitá-los. Apenas caminhei. Foi quando cheguei ao salão principal que o tempo pareceu desacelerar. No centro do ambiente, perto da mesa de drinks, estava Rafael. Ele conversava com 2 amigos, aqueles mesmos que tinham feito a aposta nojenta, mas naquele momento ele parecia desligado da conversa, como se estivesse esperando algo sem admitir. E então, como se tivesse sentido minha presença antes mesmo de me ver, ele virou o rosto na minha direção. O choque nos olhos dele foi real. Não exagerado, não teatral. Real. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando entender quem eu era. Como se não pudesse acreditar que aquela mulher diante dele fosse a mesma que limpava o chão da mansão horas antes. A expressão dele mudou várias vezes. Surpresa, admiração, confusão, culpa. Quando finalmente começou a caminhar em minha direção, vi os amigos dele se entreolhando, alguns rindo, outros sem saber o que fazer com a própria superioridade agora abalada. Meu coração bateu ainda mais forte, mas não recuei. Não desviei o olhar, deixei que ele se aproximasse. Rafael parou diante de mim, respirou fundo e disse meu nome como se fosse a primeira vez que pronunciasse com verdade. E naquele instante, percebi que ele não tinha previsto aquilo. Aposta nenhuma, provocação nenhuma. Nada tinha preparado ele para o impacto que minha presença causaria. Era como se eu tivesse surgido para quebrar alguma lógica silenciosa que ele carregava. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, decidi que não permitiria que aquele fosse um momento de deslumbramento. Não era um conto de fadas, não era um romance proibido. Era a realidade crua, uma realidade onde meu nome tinha sido usado para divertir homens entediados. Então respirei fundo, firmei o rosto e perguntei de forma direta, sem floreios: quanto foi mesmo? O silêncio que tomou conta do ar parecia palpável. Ele engoliu seco, os olhos baixaram e então ele admitiu, com uma honestidade dolorida, o valor da aposta. A confissão dele não me surpreendeu, mas o tom me atingiu. Ele não disse como quem vence, não disse como quem se vangloria. Disse como quem carrega vergonha, como quem percebe tarde demais que feriu alguém que não merecia. E quando ele complementou dizendo que o dinheiro não era o motivo, mas sim algo que ele não conseguia explicar, algo que eu despertava nele, eu senti uma fenda se abrir dentro de mim. Não era perdão, não era empatia, era apenas a verdade entrando pela porta que a mentira abriu. Fiquei ali diante dele, sentindo o peso de tudo, a humilhação, a desigualdade, o medo, a raiva, a coragem. Mas, acima de tudo, senti algo que nunca tinha sentido tão forte: poder. Não o poder deles, comprado e herdado, mas o meu. O poder de existir sem pedir licença. O poder de olhar alguém nos olhos e obrigá-lo a enxergar quem eu realmente era. E pela primeira vez naquela noite, soube que não estava ali para provar nada. Estava ali para me libertar. Quando deixei o salão e encontrei o corredor silencioso, o contraste me acertou como um vento frio. A festa ainda pulsava atrás de mim, mas eu precisava de um espaço para respirar depois de todo o peso daquela conversa. Pela primeira vez na noite, percebi o quanto minha presença ali estava mexendo comigo e com os outros. Era uma sensação estranha. Eu não me encolhia mais, mas também não sabia exatamente onde pisar. Caminhei devagar, sentindo a realidade me acompanhar como sombra. Segui até uma varanda lateral, onde a música chegava suavizada pelas paredes. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao caos que se formava dentro de mim. Apoiei as mãos no parapeito e fechei os olhos, deixando o ar fresco me devolver o equilíbrio. O vestido pesava menos agora.
Talvez porque eu começava a entender o que realmente carregava naquela noite. Não era a roupa, nem a aposta. Era a mudança que vinha vindo sem pedir licença. Ouvi passos atrás de mim, suaves, contidos. Quando abri os olhos e virei o rosto, era Rafael. Ele parecia menos seguro do que de costume, como se tivesse usado toda a coragem na conversa anterior. Seu olhar não tinha aquela arrogância habitual. Havia algo mais humano, quase vulnerável. Fiquei esperando, sem pressa, porque algo me dizia que era a vez dele de se perder um pouco. Ele parou a poucos passos de mim e perguntou se podia falar comigo por mais um instante. Não respondi com palavras, mas meu silêncio deu espaço para o que ele precisava dizer. Ele explicou, de um jeito torto e sincero, que não imaginava que eu fosse aceitar o convite. Contou que passou o dia ensaiando cancelamentos, desculpas e até justificativas absurdas. Era quase irônico. O homem que tinha tudo era incapaz de lidar com um simples sentimento. Quando perguntei por que não cancelou, ele respirou fundo, como quem engole verdades amargas. Disse que teve medo. Medo de parecer ridículo, medo do próprio orgulho, medo de admitir que eu o afetava. Foi estranho ouvir aquilo. Não era uma desculpa, mas a verdade nua, desmontada. Pela primeira vez, vi o homem por trás do milionário, e a visão não era tão brilhante quanto ele gostaria. Não deixei que ele se afogasse na culpa. Disse o que precisava ser dito. O problema nunca foi a aposta em si, mas o fato de ele achar que eu não perceberia. As palavras pesaram entre nós, mas não busquei feri-lo. Era apenas honestidade atrasada. Ele baixou os olhos, como quem finalmente entende que algumas feridas vêm da falta de respeito, não da falta de afeto. E naquele instante, percebi que falar a verdade também era uma forma de me curar. Ele me ouviu em silêncio, enquanto eu contava de onde vinha minha força, não do brilho daquela festa, mas dos anos em que precisei me reinventar em silêncio. Contei sobre as portas fechadas, sobre a sensação de invisibilidade, sobre como aprendi a caminhar com cuidado para não incomodar ninguém. E ao ver o rosto dele mudar aos poucos, entendi que talvez minha história estivesse entrando em um lugar que ele nunca visitou, o da humildade genuína. Quando terminei, fiquei olhando a cidade novamente. Ele se aproximou um pouco mais, com passos lentos, quase respeitosos. Disse que eu obrigava ele a se enxergar sem máscaras e que isso o assustava e, ao mesmo tempo, o puxava para perto. Não respondi. Às vezes, o silêncio é mais revelador do que qualquer frase ensaiada. Ele entendeu, e isso me surpreendeu ainda mais do que suas confissões. Ficamos ali por alguns instantes, dividindo um silêncio que parecia mais conversa do que qualquer frase dita na festa. Não era aproximação romântica, nem pedido de perdão. Era uma trégua entre dois mundos que nunca deveriam ter se encontrado, mas que agora estavam tentando se entender. Algo dentro de mim se acalmou, como se eu tivesse finalmente colocado cada peça onde ela precisava estar. Antes de sair, Rafael disse que sabia que nada do que falara reparava o que eu senti, mas que queria começar a reparar a si mesmo. A frase ficou ecoando em mim enquanto caminhei de volta para o salão. Era estranho, mas pela primeira vez naquela noite, eu não me sentia puxada para baixo. Ao contrário, sentia que estava caminhando sobre o que restava dos medos que um dia me seguraram. E isso era mais precioso do que qualquer pedido de desculpas. Quando voltei para dentro da mansão depois do silêncio na varanda, senti que meu corpo já não carregava o mesmo peso. A conversa com Rafael tinha mexido comigo, claro, mas também tinha me devolvido algo que eu não sentia fazia tempo: clareza. A noite estava longe de acabar e eu queria atravessá-la de cabeça erguida, sem me prender tanto ao que eu temia sentir. O salão estava cheio, vibrante, mas eu já não caminhava como visitante. Caminhava como alguém decidida a viver cada segundo com presença. Os olhares continuavam vindo de todos os lados, mas agora eles não me intimidavam. Alguns eram de curiosidade, outros de espanto, poucos de desaprovação, mas nenhum deles tinha força suficiente para me desestabilizar. Percebi que naquela noite eu não era mais a faxineira que todos viam sem ver. Eu era a mulher que, de alguma forma, tinha virado assunto. Não por escândalo, mas por existir com firmeza num espaço onde não esperavam que eu existisse.
Foi então que ouvi meu nome dito com suavidade e me virei quase instintivamente. Diante de mim estava Elisa Carvalho. Não era alguém que eu esperava encontrar, muito menos alguém que imaginava se interessar por mim. Mas ali ela estava, elegante e serena, como se me conhecesse há anos. Ela disse que vinha me observando desde que cheguei e que queria entender quem eu era além do vestido branco. Sua abordagem me surpreendeu e, ao mesmo tempo, me colocou em alerta. Falamos por alguns minutos e logo percebi que Elisa não estava ali para medir minha vida. Estava ali para entender meu impacto. Ela comentou que Rafael parecia outro desde que me viu e que não lembrava a última vez em que o tinha visto tão desarmado. Eu não sabia o que responder. Havia algo na forma como ela falava que misturava a curiosidade sincera com a sabedoria de quem enxerga padrões que os outros ignoram. Pela primeira vez, senti que alguém daquele círculo me analisava com respeito, não com superioridade. Ela perguntou sobre o vestido e sobre quem o havia feito. Falar da minha mãe naquele ambiente foi como acender uma vela num salão de cristal. Raro, delicado, bonito. Quando mencionei as noites em que cresci assistindo minha mãe costurar, percebi um brilho diferente nos olhos de Elisa, como se ela entendesse que força não nasce de riqueza, mas de aprendizado. A conversa durou pouco, mas deixou um rastro quente no meu peito. Quando ela se afastou, percebi Rafael encostado numa coluna do outro lado do salão, observando tudo. Não era controle, nem ciúme. Era algo mais silencioso. Ele me via. Não como funcionária, não como aposta, não como curiosidade, mas como alguém que tinha vida, história e voz. E talvez fosse por isso que ele hesitou antes de se aproximar, como se não quisesse atravessar meu momento. Ainda assim veio até mim com passos cuidadosos. Ele me contou que sua mãe queria falar comigo e por alguns segundos pensei ter ouvido errado. A mãe dele, a mulher que sempre imaginei distante, inacessível, simbolizando tudo o que separava o mundo dele do meu, era muita coisa para processar. Mas o jeito como ele disse, sem imposição, sem pressão, me tranquilizou. Era um convite, não uma convocação. E senti que, a partir dali, as linhas da nossa história começavam a se cruzar de maneiras que nenhum de nós tinha planejado. Caminhamos juntos para uma sala menor, longe do fluxo da festa. Lá dentro, as paredes carregavam fotos da família, prêmios antigos, memórias que não eram minhas. Ainda assim, não me senti intrusa. Rafael parecia tão desconfortável quanto eu, e isso criou um terreno mais humano entre nós. Ele respirou fundo e disse que não queria repetir desculpas, queria ser honesto de verdade, pela primeira vez naquela noite. Senti meu corpo se preparar, não para um ataque, mas para uma verdade que talvez fosse difícil. Ele admitiu que o que sentia já não cabia no disfarce da aposta. Disse que não esperava nada de mim naquela noite, muito menos que eu aparecesse, e que, quando entrei pela porta da frente, algo nele desmoronou. Mas não de um jeito ruim. Falou que eu o tirava do eixo, e que isso o fazia querer ser diferente. Eu ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra com cautela. Não era romance barato, não era charme, era sinceridade crua. Quando terminei de ouvir, percebi que meu peito não pesava mais. Não porque ele tinha dito algo grandioso, mas porque tudo soou real. A verdade, às vezes, é simples. E ali, naquela sala cheia de memórias que não eram minhas, senti que a transformação daquela noite não estava acontecendo apenas comigo, estava acontecendo com ele também. E pela primeira vez, não tive medo dessa ideia. Apenas deixei que ela existisse. Quando voltei ao salão depois da conversa com Rafael, a primeira coisa que percebi foi como tudo parecia diferente sem ter mudado nada. A música continuava animada, as taças continuavam tilintando, mas havia um silêncio novo dentro de mim, como se eu estivesse finalmente ouvindo minha própria respiração. Caminhei alguns passos, observando o ambiente com olhos mais firmes. A noite não era mais um teste, era uma revelação, e eu estava disposta a enfrentá-la até o fim. A cada movimento, percebia que as pessoas me olhavam com um tipo de curiosidade que já não me desgastava. Não era mais o olhar que tenta medir se você pertence ou não.
Era o olhar de quem percebe que algo inesperado está acontecendo. E pela primeira vez naquela mansão, eu não senti a necessidade de me encolher ou procurar um canto seguro. Caminhei com naturalidade, como se a festa não fosse território hostil, mas apenas um cenário onde eu podia existir sem pedir licença. Logo encontrei Paula, que apareceu como um raio de luz no meio da multidão. Ela me abraçou com um entusiasmo que tirou meu equilíbrio por um instante e disse que eu parecia outra pessoa naquela noite. Respondi que, no fundo, era a mesma, só que agora sem carregar tantos medos. Ela riu, dizendo que isso era exatamente o que tornava a transformação tão bonita. Ao lado dela, tive a confirmação silenciosa de que a mudança não era só externa. Era profunda, real. Enquanto conversávamos, Paula comentou que Rafael estava inquieto desde o momento em que me viu entrar. Disse que ele parecia tentar controlar emoções que nunca teve que enfrentar antes. Ouvir isso me deixou com um nó no estômago. Não porque eu queria que ele sofresse, mas porque percebi que, de alguma forma inesperada, nossas histórias tinham se entrelaçado sem aviso. Não de um jeito romântico, mas de um jeito verdadeiro, humano. As luzes do salão piscaram, anunciando o brinde oficial. Todos começaram a se aproximar do centro da festa, e eu fui junto, mesmo sentindo que aquele tipo de cerimônia nunca teve muito a ver comigo. Ainda assim, fiquei ali, cercada de gente que sorria mais para fotografias do que para pessoas. Quando Rafael subiu ao palco improvisado, a sala inteira silenciou, e meus pensamentos, que vinham num turbilhão também. Ele começou agradecendo a presença de todos, mas logo percebeu que o discurso ensaiado não dava conta da intensidade daquela noite. Então desviou do roteiro. Falou sobre coragem, sobre mudanças inesperadas, sobre pessoas que entram na nossa vida para revelar quem realmente somos. Não disse meu nome, mas não precisava. Cada palavra parecia atravessar a multidão e chegar até mim com nitidez. Era estranho ver alguém como ele expor vulnerabilidades assim, diante de tanta gente que só espera a perfeição. O salão aplaudiu com entusiasmo, achando que ele estava homenageando algum investidor, algum parente, algum sócio. Mas eu sabia, e ele sabia, que aquele discurso tinha um endereço muito mais discreto. E por mais que uma parte de mim se aquecesse ao perceber isso, outra parte questionava o que aquilo significava. Uma homenagem silenciosa? Um pedido de desculpa público sem nome? Ou apenas o começo de um tipo diferente de respeito? Quando o brinde terminou, Rafael desceu do palco com uma expressão que misturava alívio e nervosismo. Caminhou direto até mim sem desviar, como se o salão inteiro tivesse deixado de existir. Parou a poucos centímetros do meu corpo e disse que precisava me mostrar algo que ia além de qualquer explicação verbal. Que, dali para frente, o que ele faria não seria para impressionar ninguém. Seria para caminhar junto se eu permitisse. Eu não respondi de imediato. Precisava sentir a verdade atrás das palavras, e a verdade estava ali. Não enfeitada, não exagerada. Apenas sincera. Ele não estava oferecendo romance, nem promessas grandiosas. Oferecia presença. E, de alguma forma, isso era mais raro que qualquer luxo daquela casa. Respirei fundo e deixei que o silêncio respondesse por mim. Ele entendeu. Às vezes, entender é mais poderoso do que ouvir um sim. O resto da festa passou como um filme acelerado. As conversas, as luzes, os olhares, nada mais parecia tão importante quanto a sensação que eu carregava ao longo do peito. A sensação de que eu estava me aproximando da minha própria vida e não da vida de Rafael. Não era sobre ele me escolher. Era sobre eu escolher a mim mesma pela primeira vez em anos. E quando a festa finalmente começou a esvaziar, eu soube que a noite tinha terminado. Mas algo muito maior estava apenas começando. Quando saí novamente para a área externa, senti o ar da noite tocar meu rosto como se estivesse me chamando de volta para mim mesma. A festa continuava viva lá dentro, mas eu precisava de um respiro, não por cansaço, e sim para assimilar tudo o que aquela noite tinha provocado. A música chegava abafada pela porta, e o jardim iluminado trazia uma calma que parecia impossível dentro da mansão. Caminhei até o corrimão com a sensação
de que estava prestes a atravessar um limite invisível da minha própria história. Olhar a cidade daquele ponto sempre me fazia lembrar de onde eu vim, mas dessa vez a lembrança não doeu. Era como se, pela primeira vez, passado e presente se encarassem sem briga. Eu não era mais a mulher que evitava ser vista, não por orgulho, mas por sobrevivência. Agora, naquele vestido que balançava com o vento, eu era alguém que finalmente entendia que não precisava caber no espaço de ninguém. Bastava caber em si mesma. E isso me deu uma força silenciosa, quase nova. Ouvi passos atrás de mim e pensei ser Rafael, mas a voz que pronunciou meu nome tinha outro ritmo. Quando virei, encontrei Dona Lúcia. Ela caminhava na minha direção com elegância tranquila, carregando uma expressão que não era de julgamento, e sim de curiosidade serena. Era impressionante como ela conseguia ocupar o espaço sem esforço, mas ali, diante de mim, parecia menos distante do que qualquer foto emoldurada nas paredes da casa. Ela comentou que queria falar comigo, longe do barulho, e me fez uma pergunta simples, que desmontou minhas defesas. Como você está? É curioso como essa pergunta dita por certas pessoas vai direto para lugares que evitamos tocar. Respondi com sinceridade, dizendo que estava tentando entender tudo, que a noite tinha sido bonita, mas intensa. Ela ouviu sem interromper, com um respeito raro naquele ambiente. Em seguida me contou que também já tinha enfrentado resistência quando conheceu o pai de Rafael, que viera de uma realidade completamente diferente da dela. Disse que foi criticada, analisada, subestimada, mas que aprendeu cedo que o mundo tem dificuldade de aceitar o improvável. Ao ouvir aquilo, senti minhas barreiras internas baixarem um pouco. Não porque ela tentava me convencer de nada, mas porque havia verdade naquela lembrança que ela carregava. Ela então me olhou com atenção, como se quisesse atravessar a superfície. Perguntou se eu estava com medo, e pela primeira vez naquela noite, admiti que sim. Não medo de Rafael, mas medo de acreditar em algo maior do que eu mesma. Medo da diferença de mundos, medo de feridas antigas se confundirem com esperanças novas. Ela sorriu de um jeito terno e disse que o medo não impede o caminho. Ele sinaliza que vale a pena seguir com cautela. A conversa se desenrolou com naturalidade. E percebi que Dona Lúcia não estava ali para me medir, mas para entender quem eu era. E isso foi, talvez, a parte mais inesperada da noite. Ela disse que já tinha visto muitas pessoas ricas, poderosas, mas poucas com a firmeza que eu tinha demonstrado. Comentou que a dignidade de alguém não aparece nas festas, mas nas quedas, e que eu parecia alguém que aprendeu a se levantar sozinha. Essas palavras me atravessaram como um abraço. Quando ela se despediu, deixou no ar uma frase que me acompanharia por muito tempo. O que importa não é de onde você veio, Helena. É para onde você está disposta a ir. Fiquei parada ali por alguns instantes, deixando essa verdade se acomodar dentro de mim. Não parecia uma aprovação, parecia um reconhecimento, e isso tinha um peso diferente, mais profundo. Não era o mundo rico me aceitando. Era alguém enxergando minha essência pela primeira vez naquela casa. Voltei para dentro carregando essa sensação como quem carrega uma chave nova. O salão continuava cheio, mas parecia menor agora, como se eu tivesse crescido um pouco por dentro. Caminhei entre os convidados com passos mais leves, como se a conversa com Dona Lúcia tivesse tirado um peso dos meus ombros, e pela primeira vez senti que a mão que segurava meu destino era a minha, não a de Rafael, não a dos olhares, não a das circunstâncias. Quando Rafael me viu entrando, seus olhos captaram algo diferente em mim, como se ele soubesse que algo tinha mudado mesmo sem saber o quê. Não precisei explicar. Às vezes, as mudanças são silenciosas, mas impossíveis de esconder. E enquanto ele caminhava em minha direção, percebi que a noite estava chegando ao seu ponto de virada final. Não por causa dele, mas por causa de mim. Pela mulher que eu estava me permitindo ser. Quando entrei novamente no salão após a conversa com Dona Lúcia, percebi uma leveza nova nos meus passos. A música seguia alta, os convidados ainda riam, mas eu já não precisava me esforçar para parecer tranquila. Algo dentro de mim havia se reorganizado.
Uma certeza silenciosa de que eu não estava mais competindo com o ambiente, nem com os olhares. Eu simplesmente existia ali, com uma firmeza que eu nunca tinha sentido naquele lugar. Os olhares continuavam vindo de todos os lados, mas agora pareciam menos ameaçadores. Alguns eram de admiração, outros de surpresa, mas nenhum tinha mais o poder de me encolher. Era curioso perceber que, quanto mais eu me aceitava, menos eu dependia da validação dos outros. Caminhei pelo salão como alguém que sabe exatamente quem é, mesmo estando em terreno desconhecido, e essa segurança falava mais alto que qualquer vestido branco. Foi então que encontrei Ricardo, um dos amigos de Rafael. Ele conversava animadamente com um grupo até me notar, e então o sorriso dele desapareceu devagar, como vela consumida pela brisa. Chamou meu sobrenome com ironia, tentando me cutucar, mas eu já não era a mulher que se abalava com provocações mal intencionadas. Aproximei-me com calma, observando como ele se ajeitava desconfortável diante da minha postura. Ele comentou que jamais imaginou me ver ali, representando tão bem. A frase carregava veneno, mas não me atravessou. Respondi com serenidade, perguntando se ele estava se referindo ao meu comportamento ou à surpresa de me ver de igual para igual. Sua expressão vacilou por um instante, curta, mas suficiente, e antes que ele tentasse se recompor, completei dizendo que às vezes quem fala mais alto é justamente quem teme perder espaço. Ele não respondeu, apenas se afastou, visivelmente irritado. Depois desse encontro, senti meu peito abrir num tipo novo de liberdade. Não por ter vencido aquela troca, mas por perceber que eu não precisava mais me defender tanto. A minha presença, por si só, já dizia o que eu precisava. Caminhei até o centro do salão, onde a banda começava uma música mais suave, e por um momento pensei que era hora de ir embora. Mas algo dentro de mim pediu que eu ficasse, não por causa de Rafael, mas por causa de mim. E foi nesse instante que o vi se aproximando. Rafael vinha devagar, como se temesse me interromper, mas decidido o bastante para não recuar. O olhar dele tinha mudado. Não era mais confuso, nem cheio de culpa. Era atento, presente. Como se finalmente ele tivesse entendido que aquela noite não era sobre ele impressionar ninguém. Era sobre entender quem eu era. E isso me fez respirar fundo, preparando meu coração para o que viria. Ele estendeu a mão, mas não como quem convida para dançar. Era um gesto mais simples, quase tímido, de quem oferece companhia. Aceitei, e seguimos juntos para um canto menos barulhento. Ali, longe das luzes exageradas, Rafael começou a falar sobre seu pai, sobre as expectativas que carregou desde cedo, sobre a forma como aprendeu a se proteger com sarcasmo, desafios e jogos. Pela primeira vez, ele tirava as camadas que sempre escondiam suas fragilidades. Contei a ele um pouco mais da minha vida também, não em forma de desabafo, mas de verdade compartilhada. Falei da minha mãe, das noites de costura, dos medos que guardo desde menina, das batalhas silenciosas que nem sempre cabem em palavras. Ele ouviu com atenção, sem me interromper, um tipo de respeito que nem sempre encontrei nas pessoas. E pela primeira vez, percebi que estava falando não para convencer, mas para ser entendida. Quando o silêncio chegou, não trouxe desconforto. Trouxe clareza. Rafael deu um passo à frente, encostando a testa na minha num gesto que não pedia nada além de honestidade. Eu não fugi. Apenas fechei os olhos e deixei que aquele momento existisse sem pressões, sem definições, sem promessas. Às vezes, a vida não precisa de nome. Precisa de verdade. E a nossa verdade estava ali, sem exageros, sem ilusões. Permanecemos assim por alguns segundos, que pareceram longos o bastante para marcar algo, mas curtos o suficiente para não definir nada. E quando nos afastamos, entendi que a noite estava perto do fim, não como encerramento, mas como ponto de virada. A Helena que entrou naquela festa nunca imaginaria tudo o que viveu ali. A que sairia depois já sabia que, independente de onde estivesse, jamais andaria com a cabeça baixa de novo. Quando abri os olhos depois daquele gesto silencioso de Rafael, senti que algo tinha se deslocado dentro de mim,
como um móvel antigo sendo colocado no lugar certo pela primeira vez. Não era explosão nem encantamento, era reconhecimento. A festa ainda acontecia ao nosso redor, mas parecia distante, irrelevante diante do que estava se formando ali entre nós. E de maneira inesperada, percebi que o que mais me impressionava não era ele, era eu mesma. Respirei fundo e dei um passo atrás, não para fugir, mas para me ouvir melhor. Eu precisava entender se aquele sentimento que nascia era curiosidade, afeto ou apenas o impacto de uma noite diferente. Rafael pareceu perceber meu movimento e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas que precisava de tempo para organizar tudo o que vivemos ali. Ele apenas assentiu sem tentar controlar, e isso, vindo dele, já dizia muita coisa. Voltamos para o salão porque era impossível encerrar uma noite tão intensa no canto de uma sala. E ao andar entre os convidados, percebi que algo em mim tinha mudado de forma definitiva. Eu não estava mais tentando me encaixar. Não precisava. A sensação de pertencimento vinha de dentro, e não do brilho das pessoas ao meu redor. Pela primeira vez, eu caminhava sabendo que minha história não dependia do que esperavam de mim. Foi então que encontrei Márcia, perto da mesa de doces. O olhar dela carregava um tipo de carinho que eu não via há muito tempo, misturado a uma preocupação sincera. Ela me puxou para perto e disse que estava orgulhosa, mas com medo. Medo de eu me ferir. Medo daquele mundo tentar me engolir depois. Medo de que tudo aquilo fosse um encanto passageiro. Apertei sua mão e disse que entendia, mas que pela primeira vez eu não estava deixando o medo me paralisar. Aos poucos, a festa começou a esvaziar. Os convidados mais animados foram embora primeiro, deixando apenas grupos conversando em voz baixa. Saí para o jardim, querendo respirar a última versão da noite antes de partir. O ar frio tocou minha pele como se quisesse marcar aquele momento na minha memória. Ali, de pé naquele jardim que eu tantas vezes limpei, senti que aquela noite tinha se tornado um divisor de águas na minha vida. Foi lá que Rafael me encontrou mais uma vez. Ele se aproximou com calma, sem a pressa que costumava carregar. Perguntou se podia me acompanhar, e eu apenas assenti. Ficamos alguns instantes em silêncio, olhando o jardim como se o lugar tivesse mudado tanto quanto nós. Então ele perguntou se eu queria uma carona para casa. A simplicidade da pergunta me fez sorrir. Depois de tudo o que vivemos naquela noite, era bonito ver que ele ainda sabia oferecer o básico: presença. No trajeto até meu prédio, não houve declarações, nem promessas exageradas. O silêncio entre nós era confortável, feito de tudo o que não precisava mais ser dito. Quando o carro parou em frente ao meu prédio, Rafael desligou o motor e se virou para mim com um olhar que não buscava resposta imediata. Disse que a aposta terminava ali, mas que a vida real estava começando e que queria caminhar comigo, se eu permitisse. A sinceridade dele me atingiu de um jeito que nenhuma frase ensaiada conseguiria. Não era um convite para um conto de fadas, nem para uma história impossível. Era um pedido honesto para construir algo diferente. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender se meu medo era sinal para recuar ou para tentar. No fim, disse apenas que não sabia onde aquilo levaria, mas estava disposta a descobrir. O sorriso dele foi leve, quase aliviado. Antes de sair do carro, ele segurou minha mão por um instante. E naquele toque não havia posse, nem expectativa. Havia respeito. O tipo de respeito que eu sempre procurei e que raramente encontrei. Soltei a mão dele com delicadeza, sabendo que aquele gesto não encerrava nada. Apenas abria novas portas. Caminhei até a entrada do prédio e, ao subir as escadas, senti que cada degrau me devolvia uma parte de mim que eu tinha perdido ao longo dos anos. Quando entrei em casa, tirei os sapatos e me olhei no espelho. Não era o vestido que me impressionava, era o olhar. Um olhar firme, centrado, presente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti ocupando um espaço emprestado. Senti que a vida tinha finalmente aberto caminho para mim e que eu estava pronta para seguir. Não como faxineira, não como aposta, não como exceção, mas como a mulher que eu me tornei naquela noite.
Quando terminei de contar essa história, fiquei pensando em quantas vezes ao longo da vida tentaram me fazer acreditar que eu era menos importante, menos capaz, menos digna. E talvez você que está me ouvindo agora já tenha sentido isso também. Essa tentativa silenciosa de te colocar em um lugar que nunca foi seu. Mas aqui está a verdade, que ninguém teve coragem de me dizer quando eu mais precisei. Você não é definida pelo chão que limpa, pelas portas que te fecham ou pelos olhares que tentam te diminuir. Você é definida pela força que usa para continuar, pela coragem de sonhar mesmo quando o mundo te oferece o mínimo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, então me responda nos comentários. Qual foi a maior humilhação que você transformou em força? Ou o que você ainda precisa enfrentar para tomar de volta o lugar que sempre foi seu? Eu leio cada comentário e é neles que encontro pessoas como eu e você, reais, lutadoras, cheias de cicatrizes, mas também cheias de luz. E antes de ir embora, deixa eu te pedir uma coisa simples, mas importante. Se inscreve no canal. Não para inflar números, mas para continuar caminhando comigo nessas histórias que não são só histórias. São espelhos da vida de muita gente. E ativa o sininho, porque semana que vem tem mais um capítulo da nossa jornada de superação, amor próprio e viradas inesperadas. Se você ficou até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir, por sentir comigo e por provar que nenhuma vida é pequena demais para ser contada. O melhor ainda está por vir.